Nós somos alunos da FATEC, de São José dos Campos, professor Gisem Vidal, e vamos estar apresentando o projeto integrador do primeiro semestre do ano de 2024. A nossa capa é uma homenagem, por ser o último semestre, a todos os projetos já realizados. Os integrantes do nosso grupo são eu, Esther Gladys Borges Gomes, Fábio Júnior Rodrigues Silva, Gabriela Cristina Charameda Pereira, Leonardo Piccone Antônio, Letícia de Souza, Rafael Gonçalves de Oliveira. O nosso projeto está sendo realizado em parceria com a empresa Arnold. Para a organização da reunião, foi definido o dia, período e o horário. A reunião ocorreu, então realizamos a matriz de responsabilidades em relação ao tema proposto do RFED para o controle de ferramentas, elaborando uma proposta. Começamos a trabalhar em cima dessa proposta e organizamos outras reuniões, definindo o dia, o período e o horário também. A reunião ocorreu e nas reuniões que nós tivemos posteriormente, decidimos que o RFED era um tema que seria complexo para nós estarmos trabalhando e fugiria um pouco do que nós estudamos no nosso curso. E então, decidimos escolher outra proposta de projeto, que seria o carro de transporte, né, para os materiais de grande e pequeno porte. Realizamos outra reunião, definimos o dia e o horário desta reunião. A reunião ocorreu somente para fechar alguns pontos. Definimos a nossa matriz de responsabilidades. Então este foi o esboço do cliente, onde ele me detalhou como que era o processo dos carrinhos e fez um desenho de possíveis coisas que seriam interessantes tá tendo no nosso projeto. O atual processo, ele consiste da seguinte forma: as peças elas são transportadas das caixas ou paletes até o almoxarifado, percorrendo então um longo caminho. E quando essas peças saem do almoxarifado, elas vão para essas caixas azuis, que contém um cadeado. Nenhuma peça sai do almoxarifado sem uma identificação. É interessante que o nosso projeto traga essa parte para estar tendo a documentação. Não é necessário que tenha um cadeado, porque o nosso carrinho não é para o almoxarifado, ele é um carrinho para linha. O atual processo funciona da seguinte forma: as peças são transportadas nessas caixas entre os setores, e cada peça passa por pelo menos 5 OPs. OPs são ordens de produção. Podemos aqui citar, por exemplo, o processo de pintura ou o processo de complementação. Atualmente, a linha possui 7 OPs. Esse é o carrinho mais moderno e equipado. Ele possui também bastante identificação, né? É interessante que tenha essa parte para estar tendo a identificação das peças. Aqui são alguns exemplos de carros de transporte já utilizados. E aqui são as peças que vão estar sendo baseadas para estar sendo realizado um modelamento do nosso projeto. Foi solicitado pelo grupo que fosse feita uma pesquisa sobre as normas ou diretrizes seguidas pela Arnova. E a diretriz seguida, tanto para a engenharia quanto para a produção, é o 5S, que vai ser discutido no decorrer, assim como as normas. Os carrinhos de carga são utilizados para o transporte de produtos pesados e volumosos, com maior facilidade e segurança, além de ajudar na produtividade por executar a tarefa de forma mais ágil, no qual o principal objetivo desse equipamento é possibilitar o transporte de diversos materiais, peças e produtos para diferentes locais da empresa. Porém, também são perigosos e precisam estar em condições adequadas de uso e ser usados de maneira correta para se evitar acidentes, pois deve-se ter cuidado não apenas com o equipamento, mas também com o operador e as vias e meios que serão usados para a locomoção. Por essa razão, se faz necessário o cumprimento de normas que redigem sobre o uso de manutenção do equipamento, treinamento do operador e sinalização correta para as vias a serem utilizadas. A norma regulamentadora número 11 define os requisitos de segurança a serem observados nos locais de trabalho com relação à armazenagem, manuseio, transporte e movimentação de materiais.
A NR11 foi originalmente editada pela Portaria MTB número 3.214, de 8 de junho de 1978, de forma a regulamentar os artigos 182 e 183 da Consolidação das Leis Trabalhistas CLT, conforme a redação dada pela Lei número 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que alterou o capítulo 5 da CLT. A NR11 rediz sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais e, de maneira resumida, ela cita que o importante para a gente vai ser os itens 11.1.3.2, 11.1.4, 11.1.8, no qual eles falam que todo equipamento deve ter um lugar visível indicando a carga máxima, que os carrinhos de mão devem possuir protetores de mão e que os carrinhos devem ser inspecionados para ter um bom uso. Falando um pouco sobre o ganho de tempo com esse novo carrinho que o grupo está projetando, temos que levar em consideração de que com ele podemos resultar diretamente na economia de tempo em várias áreas do processo operacional da empresa, contribuindo assim para uma operação mais eficiente e produtiva. Esse ganho de tempo pode ocorrer de várias maneiras. Eu trouxe 5 exemplos aqui. O primeiro é a eficiência no transporte. Um carrinho mais eficiente pode transportar mais itens de uma vez, reduzindo assim os números de viagens necessárias para mover materiais ou produtos de um local para outro. Em segundo, temos a facilidade de manuseio, o qual, se o novo carrinho for mais fácil de manobrar e usar, os funcionários podem economizar tempo durante as operações de transporte. Em terceiro, temos a redução de tempos de espera. O que seria isso? Um carrinho mais rápido ou mais adequado ao ambiente de trabalho pode reduzir os tempos de espera entre as etapas do processo, agilizando assim a produção ou os fluxos logísticos. O quarto tópico seria menos tempo de inatividade. Carrinhos mais robustos ou duráveis podem exigir menos tempo de manutenção e ter uma vida útil mais longa. E por último, temos a otimização do layout, que ao introduzir um novo carrinho de transporte, a empresa pode redesenhar o layout de local de trabalho para otimizar os fluxos de trabalho, reduzindo assim os tempos de deslocamento e melhorando a eficiência geral. Bom, aqui nós temos a matriz das sprints 1 e 2. Não conseguimos entregar a sprint 1, então estamos entregando junto com a matriz da sprint 2. Aqui é a estrutura da semiasa a ser transportada. A gente decidiu trabalhar com uma estrutura que nós já temos, a fim de otimizar o tempo. Aqui, para contextualizar nossa escolha, nós fizemos até um gabarito para fazer essa montagem dessa estrutura. Então agora vamos fazer um carro para esse transporte. No esboço inicial, partimos para o croquis no CATIA. Esse croquis está dando um peso de 336 kg. Ele é feito de madeira. Aqui nós temos as peças, né, dispostas no carrinho, e o peso total do carrinho com as peças está dando 476 kg. Aqui é uma perspectiva isométrica de todas as peças dispostas no carrinho a serem levadas para a produção. Aqui é uma vista superior, uma vista lateral, uma vista frontal. Aqui nós temos a semiasa já montada e posicionada em cima das cintas para ser transportada para uma área de inspeção ou para a área de expedição. Aqui nós temos um desenho 2D com todas as medidas básicas de altura, comprimento e largura. E aqui umas melhorias para a Sprint 3. A redução do peso, redução das cintas, otimização da estrutura do carrinho, um alojamento para as cintas no escaparem das vigas e uma sombra EVA para as peças no tamponamento lateral, instalação dos puxadores e a instalação de um compartimento para a documentação dessa montagem. Projeto Carro de Transporte, Análise de Materiais e Fornecedores. Bom, a princípio essa é a matriz de responsabilidade para essa entrega, onde o responsável pela parte de materiais visa garantir de forma eficiente e eficaz que os materiais escolhidos para o projeto atendam os requisitos de projeto, requisitos esses solicitados pelo stakeholder, onde a entrega será a identificação de materiais e fornecedores potenciais e a viabilidade de projeto. Bom, a priori foi realizada uma análise do material, né, levando em consideração a durabilidade, resistência, sustentabilidade e o custo-benefício para com esse tipo de projeto. Foi realizado um fluxograma, uma ferramenta da qualidade para essa análise de escolha do material, onde é realizado inicialmente o benchmark com o stakeholder, onde foi passado as suas necessidades. Logo em seguida, foi realizado algumas perguntas, né, sobre o projeto, se esse material escolhido atende o cliente, é um material sustentável,
durabilidade e resistência são boas, tem custo-benefício? Em seguida foi ponderado, né, o material escolhido, a madeira, onde foi levado em consideração a disponibilidade e custo, já que a madeira é um material amplamente abundante em diversos lugares, e em comparação também com o metal ou plástico, possui um custo-benefício menor. Possui uma leveza, em que é um critério utilizado nesse projeto, onde entra na parte ergonômica para o operador no momento que ele for transportar a peça. A facilidade em moldagem e modificações para fazer os recortes com o carrinho, com o formato, a geometria definida, e também possíveis modificações, que não é algo que futuramente, se precisar de reparos ou algo do tipo, será de extrema dificuldade. Levando em consideração o material, né, a propriedade de absorção de choque, que é um material bastante relevante com relação à absorção de choque, ou seja, de materiais que serão transportados, já que são considerados materiais de pequeno e médio porte. A estética é pelo visual, né, que esteticamente, em relação ao design, ficará bastante atrativo, né, para com o ambiente, e também o possível reaproveitamento sustentável desse tipo de material. Bom, foi realizado o levantamento dos tipos de madeiras que poderiam ser utilizadas nesse projeto, e foi identificado 2 tipos que se destacaram, que foi a madeira de lei, com característica de resistência e durabilidade, e a madeira tratada, resistente à umidade. Ambas são utilizadas em partes industriais de madeira, onde, a posteriori, a ideia é a utilização desses próprios partes descartados pela empresa para poder fazer esse reaproveitamento de matéria-prima. Bom, nessa entrega foram definidos de forma macro os possíveis fornecedores, onde os próprios pallets, como citado, né, da própria empresa, seriam uma matéria-prima para esse projeto, e também algumas lojas de material de construção. Na próxima entrega será detalhado de forma mais micro esses tipos de fornecedores. Após as informações passadas pelo cliente, dividimos as atividades entre 6 pessoas. Essa abordagem de dividir o processo produtivo por tipo de atividade permite uma visão mais clara e organizada de cada etapa do processo. Cada atividade pode ser detalhada e analisada individualmente, facilitando a identificação de possíveis melhorias e otimização em cada fase. Por exemplo, ao dividir o processo em fabricação, montagem, embalagem e distribuição, é possível identificar onde estão os gargalos de produção, quais etapas estão mais sujeitas a erros, onde há desperdício de tempo ou recurso, entre outras análises específicas. Essa divisão por tipo de atividade também facilita a implementação de estratégias de melhoria contínua, pois torna mais fácil identificar quais áreas precisam de ajustes e quais atividades podem ser otimizadas para aumentar a eficiência e produtividade do processo produtivo como um todo. Esta foi a nossa apresentação. Estes são os nossos e-mails para contato, caso tenha alguma dúvida ou sugestão. Obrigada, gracias, thank you.